Pessoal, depois de meses programando esse material, tá? Finalmente eu consegui terminá-lo, deu um trabalho muito grande, tá bom? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o dimensionamento e detalhamento de lajes maciças por enquanto. Em seguida a gente vai trabalhar com lajes nervuradas aí, mas ainda não, tá? Todos os procedimentos de obtenção de esforços, estou me baseando por essas tabelas que são conhecidas da gente, tá bom? E questão de detalhamento e os processos, tá? De cálculo, me basei no projeto aqui, exemplo de lajes do professor Dr. Arthur Lensar Tort, tá? Material muito bom que eu posso enviar junto com a planilha aí para como referência, tá? E a gente tem uma teoria bem aqui detalhada, tá? Que eu não vou ter tempo de citar. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem prático. Vamos lá? A gente vai pegar aqui um exemplo e vai fazer o preenchimento na planilha e eu vou explicando passo a passo o que significa cada coisa, tá? É uma planilha maravilhosa, você vai ver aí, tá? Com um limite aí até de 100 lajes, tá? Acho que acima disso aí ninguém vai fazer, né? Nem perto. Aqui eu tenho um esquema de 3 lajes, tá? Bem pouco aí pra gente terminar esse vídeo rapidinho. Essas são as medidas das lajes, tá? Percebam que na laje 2 eu tenho uma parede, tá? A planilha considera por enquanto parede, né, alvenaria sobre a laje, para lajes bidirecionais ainda, tá? A gente vai trabalhar depois com lajes unidirecionais, por enquanto não, numa atualização futura. Então aqui eu tenho a planta de forma e excluindo aqui, né, os eixos das vigas para pegar os vãos efetivos. L1 então a viga de 800 centímetros por 160, L2 500 por 800 e L3 de 300 por 800, tá? Então, obtendo os eixos, eu chego nessa configuração que vai ser o que vai ser inserido lá no nosso desenho, que a gente vai informar para a planilha para ela poder fazer a obtenção dos esforços. E eu tenho alguns dados do nosso exercício, né? As paredes, lá nesse caso, a parede carrega a laje L2, é uma parede de um tijolo furado, reboco 1,5 de espessura nas lajes e paredes, argamassa de regularização nas lajes de 3 cm, revestimento cerâmico de 1 cm de espessura, pé direito de 3 metros, né, que vai utilizar na carga dessa parede aqui, classe de agressividade ambiental 2, cobrimento nominal, né, que vai dar um cobrimento de 25 mm, FCK de 30 com agregado graúdo de basalto, tá? E essas cotas aqui elas estão em centímetros. Vamos lá, pessoal, ser bem práticos. Aqui tem uma foto desse rapaz bem feio, que sou eu, tá? Formei em Engenharia Civil no NASP em 2018 e no momento estou fazendo mestrado em Estrutura e Construção Civil pela Universidade Federal de São Carlos. Vamos lá. Tela inicial, abro a minha planilha. A parte de pré-dimensionamento e obtenção dos carregamentos característicos. Classe de agressividade ambiental é a 2, FCK de 30 MPa. Esse φ de referência a gente considera um valor aí, né, inicial muito bom de 10, né? Raramente a gente vai passar disso. Quando eu diminuo esse φ, eu tenho uma altura útil maior. Se eu recalculasse a área de aço, daria menor. Então a área de aço atual seria uma área mais segura, né, em relação a essa variação de altura útil. E a quantidade de lajes que a gente vai trabalhar são 3 lajes, tá? Então um limite de 100 lajes. O aço aqui que a gente vai trabalhar são ACA50, não está disponível, então aqui a ferragem de 5 mm. Estou colocando aqui as retiradas das minhas escoras em 15 dias, tá? Agregado utilizado basalto e o tipo de cimento aqui CP2, tá bom? Vamos lá? Vou iniciar aqui o meu projeto, vou apagar todo esse projeto aqui, vou iniciar um novo projeto. E olha que legal. Clico aqui em inserir, editar a coordenada das lajes e eu vou me ambientar aqui com um ambiente bem legal para fazer a inserção das minhas lajes, tá bom? Percebam que esse P não é de pilar, tá bom? É de ponto. O ponto 1 da minha laje vai ser sempre esse ponto da laje, ponto 2 esse ponto, ponto 3 esse ponto, P4 esse ponto, tá? Lado 1 é esse lado 2 sempre esse lado 3 sempre esse lado e lado 4 sempre esse lado. Eu vou inserir as coordenadas e aqui ao lado eu vou vendo como está sendo feito o desenho das minhas lajes. É um jeito de eu conferir se o meu desenho está correto, tá? Então eu preciso determinar uma origem, tá? Uma origem para os nossos vãos efetivos aqui, tá? Sempre
a planilha você tem que considerar que a origem é no canto inferior esquerdo, tá? Ou seja, não pode ter nenhuma medida negativa aqui nos eixos, tá bom? Então, essa aqui é a nossa origem. Então, vamos lá? Laje 1. Então, a nossa laje 1, o ponto 1, que é aqui em cima na posição X, ela vai estar aqui no 0, correto? Eu vou estar no 0. E em Y eu vou estar em 800, correto? Em Y em 800. O nosso ponto 2, ele vai estar a um X de 160. E o ponto 3, ele retorna a uma estaca 0 no nosso eixo Y, né? Clico em adicionar e editar e vou ver se eu fiz a inserção correta. Ó, então, laje 1 está com o lançamento coerente, né? Vamos para a laje 2. Lembrando, pessoal, que primeiro eu faço todo esse primeiro passo, insiro todas as minhas lajes, aí eu parto para o segundo passo, que são inserir as vinculações, tá? Perceba que é tudo muito interativo aqui. Vamos lá, laje 2. O ponto 1 dela, que é esse ponto, está a um X de 160. Um Y também de 800, tá? O P2 dessa minha laje 2 se encontra aqui, está da origem 660 em X, e ele retorna para mim a estaca 0 no ponto P4, correto? Então, ponto P4, retorno aqui para a origem em Y. Percebam que eu fiz a inserção da minha laje 2. Por último agora, a minha laje 3, a nossa última laje aí. Em X, ela se encontra o primeiro ponto aqui, o P1, 660. Em Y, 800. O nosso ponto 2 se encontra 660 mais 300, 960, e retorna para o nosso ponto 0. Clico em adicionar e editar. Posso aqui apagar a laje selecionada, ou apagar todas as minhas lajes também. E perceba que eu fiz o lançamento gráfico de todas as minhas lajes com seus, né, vãos efetivos aí. Agora a gente vai adicionar a vinculação, quem apoia em quem apoia em viga, tá? E quem gasta em quem aí. Vamos lá? Existem algumas regras de engastamento, tá, gente? De estar junto lá no material, não vou citar aqui, são algumas regras, tá? Vou perder muito tempo no vídeo, mas vale a pena dar uma lida lá, tá? Então você precisa conhecer um pouco sobre dimensionamento de lajes para poder utilizar bem o material. Então, lado 1, lembra que é esse lado da minha laje, lado 2 esse lado 3 e esse é o lado 4. Estamos aqui na laje 1, tá bom? Então, vamos lá. O lado 1, a nossa laje 1, o que acontece? A nossa laje 1 está sendo considerada uma laje em balanço, tá, gente? Essa nossa borda aqui é uma borda livre, borda aqui apoiada em uma viga e borda apoiada em uma viga. Tá, Matheus, e se essa borda for livre e essa livre, a planilha consegue calcular? Consegue, gente. Como é que você vai fazer? Se aqui for livre, o eixo então, de cálculo dela vai desde a borda até a outra borda, tá? E lá na frente, quando a gente for ser questionado sobre as dimensões dessa viga, a gente vai entrar com o valor 0, tá bom? Então é como se eles apoiassem numa viga que não existe. Aí a planilha vai fazer o cálculo corretamente, tá bom? Mas nesse nosso exemplo aqui existe uma viga de verdade de 20 de base. Vamos lá? Laje 1. Então, o lado 1 dela aqui, ó, apoia numa viga. Então, está apoiada em uma viga. Clico em adicionar, tá bom? Lado 2, ó, o lado 2 dela engasta em L2. É uma laje, né, em balanço do tipo 9, segundo aquelas tabelas de Libani, ou seja, ela não pode receber engastamento, ela somente engasta. Então, se o usuário gastar alguma laje nessa laje em balanço, a planilha não vai calcular, gente. Então, a gente tem que partir desse conhecimento básico aí. Então, vamos lá. Lado 2, engasta em L2. Clique em adicionar. É uma planilha até interativa. Perceba que ela vai desenhar o engaste entre L1 e L2. Demorando um pouquinho aqui. Tá fazendo o gráfico. Então, L1 engasta em L2. Eu tenho um desenho do engaste aqui. O lado 3, ele apoia
em uma viga, esse nosso lado, e o lado 4 é o lado que se encontra o quê? Livre. Clico em adicionar, adicionado, e clico em adicionar e editar vinculações. Então eu tenho que, depois de fazer o preenchimento corretamente, clicar aqui. Então, as vinculações informadas definem a laje como uma laje do tipo 9. Olha que legal, não preciso ficar escolhendo qual o tipo da laje. Automaticamente, pelas dimensões e vinculações, eu obtenho essa característica, tá? Já fiz a inserção de L1, parto agora para L2, tá bom? Lado 1 de L2 apoia numa viga. Então, foi adicionado. O lado 2 de L2 engasta em L3, correto? Então, engastou em L3. Caso a mesma borda engaste em mais de uma laje, eu venho aqui, mudo, seleciono, por exemplo, outra laje e clico em adicionar também, tá? Então, eu consigo me engastar em várias outras bordas de outras lajes, tá? Então, o lado 3 dessa viga, ou dessa laje, apoia em uma viga. Gente, vai ficar um vídeo meio longo porque não tem como ser rápido esse vídeo, tá bom? E o lado 4 da nossa laje 2 não pode gastar em L1, porque L1 se trata de uma laje em balanço, tá? Então, a gente vai apoiar nessa laje, tá? Apoio em L1. Foi adicionado, clico em adicionar e editar, e essa é a minha laje do tipo 2B, tá? Tá, Matheus, inseri errado alguma coisa? Clico aqui em remover, tá bom? Como eu não quero remover. Agora vamos para a nossa última laje, a laje 3, pessoal. Lado 1 da nossa laje 3, ele apoia em uma viga, correto? O lado 2 dela também apoia em uma viga. O lado 3 também apoia em uma viga. E o lado 4 engasta em L2. Engastado em L2. Vai desenhar o engaste entre as lajes, tá bom? Gente, é bem complicado essa questão de laje porque requer um processamento bem grande, tá? Então, caso seu computador for um computador meio lento, aí vai demorar um pouco, tá? O meu é Core i7, então ele tá dando até uma dificuldade, né? Mas já foram feitas todas as inserções aqui, né? E eu clico aqui, ó, para ver quais são as vinculações de laje, né? Um auxílio para o usuário. E nesse olhinho aqui, ó, perceba que eu consigo ver os vínculos atuais entre as lajes, ó. Eu posso fazer a conferência, isso é muito importante, gente, tá? Porque se tiver errado alguma coisa aqui, vai ser calculado errado e detalhado errado. Então eu tenho que vincular tudo certinho e depois fazer a conferência. Clico em OK aqui. Quando eu clicar em OK, ele vai pedir para conferir isso. Se eu concordo com todas essas vinculações, eu clico em continuar. Continuar, tá? Toda a questão gráfica da nossa laje já foi inserida, tá? Isso vai auxiliar a gente no dimensionamento e no detalhamento aqui na frente. Então, eu tenho que fazer a inserção agora das informações úteis para o pré-dimensionamento. Aqui, ó, em lajes, eu tenho que inserir na sequência, tá? L1. Não posso inserir L2 depois L1. Ele automaticamente, a planilha identifica a laje 1 como uma laje em balanço e já preenche esses valores aqui automáticos para o pré-dimensionamento, tá? Ele já identifica a laje como uma laje de piso ou cobertura em balanço. Preciso fazer a edição de tudo que for amarelo, tá? Aqui ele já auto-preenche, eu não preciso, então. E perceba que eu tenho uma altura estimada aqui de 15,8 centímetros, tá bom? Pré-dimensionamento. Tem que ser um valor próximo disso, eu vou adotar 15 centímetros. São valores aí otimizados para que a gente não possa ter problema aí na frente com flechas, tá? Podem acontecer, porém, os riscos vão ser menores. Vou selecionar aqui do nosso exercício o reboco feito em calcimento e areia com uma espessura que foi dada pelo exercício de 1,5. Como todas as lajes vão possuir reboco, eu já vou copiar todos esses dados para todas as lajes. Olha que legal, ficou bem legal essa parte. A nossa regularização de 3 centímetros, tá? Feita em cimento e areia. Copio para todas as lajes também. O tipo de revestimento feito em lajota cerâmica de 1 centímetro, tá? E aqui eu já tenho o peso próprio auto-preenchido pela espessura da minha laje. E percebam que aqui eu tenho um botão amarelo indicando que eu tenho que clicar nesse botão quando eu tenho... Esse botão é ativado somente quando eu tenho a laje em balanço, tá? Então aqui eu indico se eu tenho uma mureta no fim da minha
da minha laje ou qualquer outro tipo de material para contenção, né? Proteção. Como eu não tenho, eu vou clicar aqui sem contenção, tá? E clico em OK, tá? Eu não posso seguir sem clicar nesse botão. Não tenho parede sobre laje. Copio isso aqui também para todas as lajes e eu posso adicionar uma carga permanente adicional aqui, tá bom? Como eu não tenho um valor que eu queira adicionar, eu vou escolher agora a utilização da minha laje. Vamos dizer que ela vai funcionar como uma sacada aqui, né? Por exemplo, só para efeito de cálculo mesmo, clique em OK e perceba que eu tenho alto preenchimento aqui, gente, da minha carga permanente e variável que atua na minha laje L1. L2, auto preencher o LX ou LY, que é a menor dimensão e a maior dimensão da minha laje. Falta eu dizer a utilização da minha laje. Vou dizer que é uma laje de piso, não em balanço. Tá? Isso serve para indicar a espessura mínima, tá? Porque se eu escolho a espessura mínima aqui de 7, ele me diz que o valor vai ter que ser alterado para o mínimo, pois foi menor que o mínimo para esse tipo de utilização aqui. Pré-dimensionamento de 15, tá? Seleciono uma espessura adotada de 15 para manter a mesma espessura aqui, para ficar bem mais legal para a gente, tá? Perceba que o botão desativou aqui, porque eu não tenho mais laje em balanço, e todos os dados já estão adicionados, tá? Porém, a minha laje 2, se eu não me engano, ela tem uma parede, correto? Uma parede aqui de 5 metros de comprimentos, vamos ter um pé direito de 3 metros aí, vamos supor, então uma parede de 3 metros de altura, tá? E eu vou precisar informar essa minha parede, tá bom? Então, minha parede feita em tijolo furado, uma parede que tem uma altura de 300 centímetros, com uma espessura de reboco de 1,5, a gente usa em vírgula, tá bom? E atenta à unidade pedida. O comprimento da nossa parede são 500 centímetros e a espessura da nossa parede, vamos colocar uma parede de 20 centímetros. Clico em calcular carga. Então, essa aqui é a minha carga vindo da minha parede por metro quadrado, né? Coloco a minha utilização, tá? Eu vou chutar uma utilização qualquer só para a gente acelerar o vídeo aí. Clico em OK, tá? E aqui eu tenho o peso permanente e o peso variável nessa minha laje. Laje 3, mesmo esquema, tá? É uma laje de piso não em balanço. A espessura aqui deu uma espessura de 10 para manter tudo com o mesmo, né? A espessura eu vou colocar um valor de 15 centímetros. Vou informar agora os carregamentos nessa minha laje, tá? Não tenho mais parede, tá? E eu só vou colocar a utilização, já que todos os dados anteriores já estão preenchidos, tá bom, gente? Vou colocar qualquer coisa aqui, só para obter o valor para a gente continuar o cálculo. E pronto, gente, essa primeira parte está pronta, tá? Pré-dimensionamento, junto com a estimativa dos nossos carregamentos característicos. Clico em continuar e automaticamente, através daquelas tabelas do Libânio, lá do professor Libânio, eu obtenho todos os meus esforços, tá bom? De cortante e esforços de momentos nas direções, né, da minha laje, tá? Clico agora em compatibilização de momentos, onde vai ter uma compatibilização dos momentos, né? Porque eu tenho uma diferença de momento entre as lajes que estão engastadas e eu preciso fazer essa compatibilização, tá? Clico então no botão de compatibilização de momentos e pum! A planilha não vai conseguir continuar o cálculo. Por quê? No engaste, gente, quando a gente tem, né, um momento que seja 2 vezes, né, maior que o menor momento, né, tem 2 momentos, eu tenho que retirar o engaste da laje que apresentou o maior momento, né? Ou seja, ela não pode engastar na que tem um menor momento. Ou seja, eu tenho que retirar, ó, a planilha indica para a gente qual é o problema, retirar o engaste de L2 em L3. Vamos clicar em voltar, tá? Vou aqui em inserir, editar coordenadas. Então, eu vou aqui na laje 2, vou remover todas as vinculações. Então, ó, a minha laje 1, o lado 1 da laje 2 continua apoiado numa viga, tá? O lado 2, que era engastado em L3, agora apoia em L3, tá? A planilha fez essa indicação para a gente aí, ela não vai continuar o cálculo. E os demais lados, né? O lado 3 continua apoiado em uma viga e o nosso lado 4 continua apoiado em L1. Agora, a minha laje, que antes era do tipo 2B, vai virar agora do tipo 1, tá?
Clique em OK, continuar. E eu tenho que editar toda a linha da laje que eu fiz a modificação, que foi a nossa laje 2, tá? Laje 2, agora é do tipo 1, tá? É uma laje de piso não em balanço. A altura estimada continua aqui dando para se utilizar 15 centímetros, então os carregamentos vão se manter os mesmos, tá bom? Clique em continuar. Os esforços serão recalculados com essas novas vinculações, né? Ou a nova vinculação da laje 2. Clique em comparação de momento e percebam que o erro foi resolvido. Agora o momento, relação momento maior sobre momento menor do engaste entre L2 e L3 não é um valor que supera 2, tá bom? Uma relação que não é maior que 2. Clico em avançar. Tenho aqui toda a minha tabela feita de compatibilização dos meus momentos, tá? Tudo muito automático. Vou para o meu cálculo das minhas armaduras, ó, de acordo com os esforços aqui e dimensões das minhas lajes, né, de espessura, faz a estimativa das áreas de aço. Clico agora em definir armaduras, é uma parte aqui que vai definir todo o nosso detalhamento, tá? Essa minha primeira parte aqui foi a área de aço calculada, vinda da guia anterior, né? Esse AS calculado final, essa área de cálculo final, tá bom? É o maior valor entre o calculado e o valor mínimo, tá bom? Então essa aqui é a base para a gente fazer a escolha das nossas bitolas aqui, tá bom, gente? Esses pontos que estão com 3 pontinhos aqui, ó, eles não precisam ser editados, tá? Se apresentar um valor de erro aqui, é porque eu preciso fazer a edição das minhas armaduras. Eu não tenho área de aço calculada para esses pontos, por isso que eu não preciso fazer a inserção, tá? Então vamos lá? Primeira parte, fazer a escolha da nossa área de aço efetiva. Percebam que onde eu tenho um ponto vermelho é porque houve alguma coisa de errado. Se eu tenho um ponto vermelho na área de aço efetiva, quer dizer que eu estou menor do que o calculado, tá bom? Problema de espaçamento, deu vermelho aqui, quer dizer que eu estou acima do máximo permitido. Então vamos lá? Aqui eu tenho que satisfazer uma área de 1,13, tá? 6,3 o φ, né? A cada 10,5 resolve o problema. A gente pode aumentar um pouco o espaçamento, ó, passar aproximar de mais de 1,13. Vamos tentar aqui a cada 15, 2,08. Posso fazer aqui um aumento ainda. A cada 20, 1,56. Ó, a cada 24, vamos tentar até 30, que é o máximo. A cada 30 não funciona ainda, vou ter que aumentar. Cada 28 ainda não. Então, 6,3, né? Φ de 6,3 a cada 27 satisfaz essa nossa área de calculada aqui para a nossa laje 1, tá bom? O esforço positivo na direção X, na menor direção. Então, aqui eu tenho que satisfazer uma área de 4,67, tá? Eu vou aumentar para um φ de 8 aqui. Eu vou manter um φ de 8 a cada 10. Tenho agora a área de 5,03, satisfaz a área de 4,67. φ de 6,3, agora eu tenho que satisfazer a área de 2,25. Vamos fazer uma redução aqui. E percebam que um φ de 6,3 a cada 10, a cada 11 ainda funciona, posso aumentar mais um pouco. A cada 13 eu consigo ter uma área de 2,4 aí, tá? Agora vamos nossos esforços na direção Y, que é a maior direção de cada laje, tá bom? Então vamos lá, tenho que satisfazer uma área de 1,13 também. Eu já sei que um φ de 6,3 a cada 27 funciona muito bem. Resolvi o meu problema aqui. 2,25 eu consigo resolver com φ de 6,3 a cada 13, né? Que a gente já tem um exemplo feito aqui. E uma área de 1,3 eu resolvo também com φ de 6,3 a cada 27, tá bom? Então eu respeitei espaçamento e respeitei a área calculada final aqui, tá bom? Agora eu tenho que satisfazer essas áreas, né, negativas aqui, tá bom? Que são armaduras superiores. 8 φ de um φ de 8 a cada 11,5, eu vou dar uma aumentada aqui, ó. Ou seja, a cada 15 funciona. Então 3,34 estou com 3,35 aqui, muito bom. E automaticamente, ó, como eu tenho uma ligação entre o engaste, né, de
algumas lajes, a planilha faz a mudança automaticamente. Ó, se eu mudo aqui, né? Aqui não vai funcionar. Tá, então 8 φ a cada 15 eu satisfaço a área de 3,34. Um φ de 6,3 a cada 13, como a gente já fez anteriormente, satisfaz a nossa área de 12,25 e eu tenho toda a armadura definida para o detalhamento, tá bom? Estou respeitando espaçamento, tá? E estou respeitando a área de aço aí efetiva, né? Maior que a calculada. Agora eu venho para a parte da verificação das ancoragens das barras positivas, tá bom, galera? Agora vão entrar as medidas nas nossas vigas, tá bom? O que acontece? Segundo o nosso exemplo aqui, vocês percebam que a laje 1, ela possui a borda livre sem viga, né? Ou seja, a base da nossa viga aqui é 0, tá bom? Se eu tivesse uma laje em balanço que essa borda fosse livre também e essa livre, eu entraria com esse lado com medidas de 0, tá bom? É um artifício que a gente pode fazer para utilizar esse tipo de laje, né? Então vamos lá? Então todas as demais são rodeadas por vigas de 20 de base, né? Então laje 1, percebam que apenas o lado 4 dela, né, está com a medida 0, lado 4. A L2 e L3 todas com 20 centímetros nos seus lados, tá bom? Percebam que ele apontou um problema aqui, tá bom? Na laje em balanço, essa questão de ancoragem aqui, ó, se esse problema deu numa laje que se encontra em balanço, a gente pode desprezar, tá bom? Que a gente vai fazer aquela ancoragemzinha horizontal lá, mas para as lajes que não são em balanço, caso o meu LB disponível seja menor que o necessário, o que tem que acontecer? Eu tenho que aumentar o consumo de aço, tá bom? Caso eu não queira mexer em dimensão, né? Aumentar o consumo de aço, aumentar a área de aço efetivo para que eu possa ter a redução do meu LB necessário e eu consiga fazer a ancoragem de forma segura, né? Ter um espaço suficiente. Fizemos aqui a definição das nossas armaduras. A gente vai fazer agora as verificações de estados limite de serviço, tá bom? Não adianta eu armar minha laje aí para resistir, né, à flexão e eu ter problemas com flecha, né, problemas de fissuras. Então é muito importante fazer essa parte, tá? E a planilha faz isso com muita facilidade. Verificação de cortante, aqui eu não tenho nada de manuseio do usuário, tá? Tenho tudo aqui ok. Então, eu tenho uma dispensa de armadura transversal aqui, tá bom? E não tive problema com as minhas bielas de compressão. Agora eu vou para a parte de verificação de flechas, tá bom? O nosso edifício é um edifício de uso residencial, está correto, tá? Aqui eu tenho os meus momentos da combinação quase permanente, tá? Momento de fissuração. E aqui eu tenho a identificação se a minha laje, né, se encontra no estádio 1, né, os carregamentos fizeram com que essa laje esteja atuando no estádio 1 ou no estádio 2, né? Caso eu tenha aqui a presença de alguma laje em estádio 2 em alguma direção, automaticamente eu vou ter um decréscimo da minha inércia, tá bom? Então a peça vai fissurar, né? E eu vou ter aí uma perca na minha inércia, né? O que é lógico, tá bom, gente? E automaticamente a planilha estima esse valor pra gente, tá? Eu tenho aqui o cálculo feito da flecha imediata, também através daquelas tabelas do professor Libânio. O alfa F, que depende do tempo que eu retire as minhas escoras lá. A gente indicou isso no início. Eu chego à minha flecha total, tá bom? Tá, Matheus, a flecha foi aceitável ou não? Você que vai definir, meu amigo. Você pode pedir ajuda aqui, verificar algumas regras, né, dos nossos deslocamentos limite. E posso clicar aqui, ó. Para laje 1 eu posso considerar L sobre 250, o limite, tá? L sobre 250 que eu vou colocar para cada um. Perceba se o deslocamento limite, né? Nossa flecha limite for L sobre 250 para cada laje, eu então tenho os valores aceitáveis de flecha aqui, tá bom? Caso eu não tenha um valor aceitável, a principal característica que vai influenciar aí no combate a nossa flecha vai ser
fazer o aumento da espessura da laje que está ocorrendo o problema, tá bom? Vou clicar agora em verificar minhas fissuras, tá bom? Todo tipo de uso residencial, tá? Momento de fissuração, percebam que na direção X da minha laje 2, eu tive estádio 2, tá bom? E percebam que a planilha fez a verificação e a tensão limite, tá, do aço foi superior à tensão atuante, ou seja, eu não vou ter problema aí nas minhas aberturas de fissura, tá? Vão ser fissuras aceitáveis, tá? E finalmente eu chego aqui, gente, no meu detalhamento. Caso alguma dessas verificações falhem, né? Fica aí a dica que o usuário possa fazer a correção, tá bom, gente? Ou altera a área de aço em caso de ancoragem, e aqui ele pode fazer um aumento um pouquinho da espessura da nossa laje, né? Clico agora em detalhamento. Gente, eu sei que o vídeo está ficando meio grande, tá? Mas é necessário, a planilha tem muita coisa para ser mostrada, tá bom? E eu entro aqui na minha tela, percebo que ele guardou o detalhamento anterior de algum projeto, né? Clico aqui em detalhar armadura inferior e eu consigo detalhar a minha armadura inferior, gente. Olha que legal. Tudo muito automático, tá? Não tenho muita aqui interferência do usuário, tá? Dependendo do número de lajes, esse processo ele fica mais demorado, né? E percebam que aqui eu tenho um detalhamento muito legal, totalmente automático, né? Matheus, posso exportar esse detalhamento para o AutoCAD? Claro que posso, tenho duas opções. Eu gero o comando AutoCAD, ó, clico aqui dentro, dou Ctrl A, Ctrl C, vou no meu AutoCAD, vou na linha de comando, dou um Ctrl V e automaticamente todo o detalhamento foi jogado para cá, mas porém sem nenhum tipo de coloração e nem a inserção dos textos, tá bom? Posso, Matheus, importar o desenho do jeito que está aqui no Excel para o AutoCAD? Posso. Clico em gerar PDF do meu detalhamento, eu vou salvar aqui como inferior, tá? Então, nosso detalhamento inferior. Esse detalhamento ele vai ser salvo na área de trabalho do usuário, tá? Aqui o Excel avisou que foi salvo. Venho aqui e no CAD 2018 para frente, gente, a gente já tem uma opção muito legal chamada PDF Import, tá? PDF Import, clico F de File e eu vou selecionar o meu detalhamento, tá? Que eu salvei como inferior. Clico em Open, tá bom? Clico aqui em OK. Ele vai pedir um ponto para eu fazer a inserção, tá bom? Eu vou apagar essa achura aqui e percebam que como foi detalhado no Excel, eu consegui enviar para o AutoCAD. Olha que opção legal, né? Tá, Matheus, e o detalhamento das armaduras superiores, tá? Vou clicar aqui, ó, em detalhar armadura superior. Em geral, o detalhamento da armadura superior é um pouco mais demorado, tá? Tem uma quantidade maior de barras, tá? E também tem uma presença aí, né, do detalhamento dos ferros cabelo, que é para fazer o controle da fissuração, né, nas bordas que são apoiadas em vigas, tá? Por isso que é muito importante fazer, né, informar a planilha sobre as vinculações, tá? As vinculações regem todo o nosso processo de cálculo e detalhamento, tá? Demorar um pouquinho, tá? Vamos ter paciência, tá? Então eu desafio você a encontrar uma planilha tão boa disponível no mercado, gente. Eu acredito que não exista mesmo, tá? Passei meses programando esse maldito material, tá? Então percebam que aqui eu tenho todo o detalhamento feito, tá? Armadura, né? Negativa aqui, ó, superior na direção X. Perceba que quando eu tenho um balanço, eu tenho uma armadura que se estende para a laje adjacente, né? Eu tenho uma ancoragem horizontal aqui e eu tenho essa armadura de, né, no engaste entre a laje 2 e a laje 3. E percebam que onde a minha borda é apoiada em uma viga, eu tenho a presença de um ferro cabelo aqui, ó. Olha que legal. Então, um ferro cabelo que vai se estender por toda a nossa borda apoiada, né, em viga. E onde eu tenho aqui a armadura de distribuição, onde eu tenho a presença dessas armaduras aqui, né, negativas, tem uma armadura de distribuição.
Onde eu tenho armadura de distribuição, a planilha desconsidera o ferro-cabelo e o que sobrou de borda apoiada, né, ele preenche com ferro-cabelo. Então aqui eu tenho uma armadura de distribuição para distribuir essa ferragem negativa da nossa laje em balanço, tá? E o melhor de tudo que ao fim de todo esse meu detalhamento, né, inferior e superior, eu posso gerar o que, gente? O quantitativo, né, de aço que vai ser utilizado aí para poder fazer a armação dessas minhas lajes aí. Vou gerar o detalhamento superior aqui, ó, superior. Até escrevi errado, né, na pressa aqui. Diz que foi salvo na minha área de trabalho. E vou fazer a importação para o AutoCAD também. PDF import. Clique em F de File. Vou selecionar o meu arquivo aqui, ó. Vai pedir o ponto de inserção. Vou excluir essa achura que veio do Excel. E percebam aqui, galera, olha que legal. Todo o meu detalhamento foi exportado para o Excel, tá bom? Então o que basta aqui, gente, é a gente fazer algumas modificações, tá bom? Percebam que no caso dessas armaduras de distribuição e ferro-cabelo, eu tenho que fazer a cotagem aqui que a planilha não faz. Tá? Nos demais não é necessário, tá bom? E falta eu mandar para o CAD a minha tabela de quantitativo, né? Então, tudo aqui de detalhamento já foi feito, gente. E para gerar o quantitativo é necessário que eu já tenha gerado a armadura inferior e já tenha detalhado a armadura superior, tá bom? É o que é avisado nessa mensagem. E aqui eu tenho todo o meu quantitativo, tá? Das barras inferiores e das barras superiores, tá? E eu tenho aqui o meu quantitativo de total de aço, tá bom, gente? Então vocês podem pegar isso, copiar para um Excel novo, tá? Senão vai travar muito. Vocês abram uma nova planilha, copiam isso e depois vocês copiem para o AutoCAD, tá? Então perceba, gente, que é um material muito bom. Eu testei vários arranjos de lajes, tá bom? Tem que ser lajes retangulares, né? Óbvio. E testei lajes com 4 lajes em balanço. E eu posso ter aqui, gente, lajes que não sejam lajes, tá? Que não precisam ser lajes que tenham esse formato aqui regular, né? Como assim regular? Ou seja, que sejam retos. Eu posso ter essa minha L1 poderia ter aqui o centro, L3 poderia ir até aqui, ó, até esse pedaço, que a planilha vai calcular do mesmo jeito, tá bom? Então ela é muito otimizada, ela foi baseada no modelo genérico, tá bom? Então raramente você vai encontrar uma situação que ela não vai calcular. Clico aqui em OK, né? E esse foi o nosso vídeo, galera. Foi bem extenso mesmo, tá bom? Mas espero que tenha ficado aí bem legal. Tem muitas dúvidas, claro, que vocês vão ter aí. Vocês podem mandar um WhatsApp.